tá? Pessoal, beleza. Arduino instalado, tá? A última coisa que falta a gente fazer o teste, lembra que a gente carregou a biblioteca do TensorFlow Lite, que era testar o programa a gente vir aqui e testar o Hello World do TensorFlow Lite, tá? Olha, como é que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, tá? Exemplos de novo. Agora nós vamos aqui, ó, em exemplos. Deve estar, vamos ver onde é que está TensorFlow. Não, esse é do 32. Puxa, não estou achando. Arduino. Aqui, Arduino TensorFlow Lite. Estão vendo, pessoal? Todo mundo vê? Arduino TensorFlow Lite, tá? Aí a gente vai vir aqui, ó, Hello World. Instalado no IDE, quando a gente instalou o TensorFlow, vieram 4 programas de exemplo, tá? O Hello World, o MicroSpeech, que é para que você yes ou no, vocês podem carregar esse programa. Se você falar yes, ele determina yes, você pode ver isso lá no Serial Monitor, ele consegue ver. Eu acho que ele vai acender o LED verde. Se você falar no, ele acende o LED vermelho, tá? Aí você tem um Person Detector, que com a câmera, né, você consegue fazer. Eu não sei se funciona com essa câmera aqui, tá? Ele determina, acho que funciona assim, funciona com essa câmera. Se você tiver uma pessoa, ele vai acender o LED, se tiver uma pessoa, ele não acende o LED. Nós vamos ver isso durante o curso, tá? E o Magic Wand, na verdade, ele faz uma análise com acelerômetros e giroscópios, tá? E o Hello World, tá? É a inferência do último programa que a gente fez na aula passada, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, pessoal, e você olhando aqui, é um programinha bem... não é simples de entender, tá? Mas eu vou dar uma geral rápida, acho que dá tempo ainda nesses últimos minutos da aula. Mas olha só, basicamente, o que é esse programa? Ó, eu estou rodando o programa, eu estou rodando o programa aqui, né? Eu tenho várias partes. Importante, essa aqui é a parte principal do programa. Aqui eu tenho a mesma coisa. Ó, a parte inicial eu vou carregar as bibliotecas, definir minhas globais. Tá? Eu vou entrar um pouquinho para é importante. Na parte de setup aqui, eu vou fazer uma série de setups que eu faço uma vez. E depois, na parte do loop, eu vou rodar o programa. Que é o que esse programa teria que fazer? Vou pegar um número, que eu vou fazer um gerador de números, vou transformar esse número em inteiro e vou rodar esse número entrar no meu modelo de inferência, que era o modelo que calculava a senoide. Vou pegar essa senoide e vou usar essa senoide para controlar o brilho do LED. Quer dizer, eu vou fazer o LED ficar brilhando, subindo de 0 até o máximo e vindo devagarinho até o mínimo. Vou fazer o brilho do LED oscilar. Então é isso que esse programa faz, tá? Vou carregar ele aqui, tá? E, ó, vou botar 2 vezes aqui, porque como estava carregando, como está o do sensor, pode ser que ele tenha problema. Então, apertei 2 vezes o botão. Ó, não sei se dá para ver, ó, ele está piscando devagarinho. Ele está piscando devagarinho lá, ó lá. Tá vendo? Ele está piscando devagarinho, porque ele está esperando carga, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou carregar o programa. Vou mandar dar um upload aqui. Ele vai carregar o programa. Em geral, ele vai demorar. É um programa pesado, tá? Ele está carregando, tá? Vamos ver se ele carrega, não dá nenhum problema. Enquanto ele carrega aqui, pessoal, vamos dar uma relembrada, tá? Vamos dar uma relembrada rápida aqui do que a gente fez um pouquinho na aula passada, para a gente lembrar. Eu quero falar um pouquinho do TensorFlow Lite Micro nesse finalzinho de aula aqui, tá? Primeiro, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês, né? O TensorFlow Lite Micro, né? E como eu te falei, ele é um conjunto, uma biblioteca, né? Um framework específico para rodar inferência. Ele só serve para rodar inferência dentro de microcontroladores, né? O grande challenge desse cara é que ele tem uma característica, ele precisa ter uma grande heterogeneidade.
Porque ele tem que rodar em vários tipos diferentes de hardwares, né? Eu tenho hardwares que são neuroprocessors, né? Eu tenho hardwares que são específicos para fazer digital signal processing. Eu posso ter CPU, eu posso ter GPU. Quer dizer, eu tenho vários tipos de hardwares diferentes e, de uma certa maneira, esse cara tem que ser agnóstico o suficiente para rodar em vários tipos de software, de hardware, né? E também, lembrando que ele tem que ser um cara que tem que ser otimizado para trabalhar com muito pouca memória. Então, isso é uma característica importante do TensorFlow Lite Micro no que tange a hardware. Mas no que tange a software, também tem duas coisas muito importantes. A primeira coisa importante, esse sistema ele vai ter que funcionar em quase nenhum suporte. O que quer dizer não tem suporte? Ele não tem um sistema operacional para ajudar ele. Quando a gente rodava o TensorFlow Lite, ou quando a gente rodava lá o nosso TensorFlow, treinava, etc., a gente tinha um sistema operacional por baixo que se encarregava de trabalhar com tudo aquilo, né? Agora aqui, eu vou ter que tudo que eu preciso nessa biblioteca, nesse framework, tem que estar dentro dela. Porque ela vai trabalhar no bare metal, que a gente fala. É como naquele programinha lá do Blink que vocês viram do Arduino. Quer dizer, ele vai rodar da linha 0 para frente, quer dizer, ele vai trabalhar com as bibliotecas que você carregar, e tudo isso vai ter que caber como programas, como biblioteca dentro do 1 mega de flash, e tudo vai ter, com o programa executado, tem que ser rodado em 256K de RAM. Né? Então, é com muito pouco limite. E outra característica muito importante, e se é muito limitado o sistema operacional, inclusive as bibliotecas que você tem disponíveis para trabalhar é muito pouca. E uma muito importante, que é comum na área de computação, é o Memory Allocation. Vocês já viram quantas vezes você tem que desligar o teu computador depois de um tempo? Por quê? Quando você vai trabalhando nos programas, os programas vão lá. Você tem todo um gerenciador que vai começar... Ele aloca, ele pega a memória RAM, usa esse pedaço da memória RAM, usa esse outro pedaço. Ele vai distribuindo a memória RAM para as várias pessoas que estão, os usuários daquele programa, né? No caso aqui, eu não posso ter isso. Eu não posso, porque o meu TinyML, lembra da característica no primeiro dia de aula? Eu quero um cara que funcione com muito pouca memória, beleza? Que funcione com muito baixa potência, mas que seja contínuo, que fique trabalhando durante meses, anos. Se ele trabalha meses, anos, eu não posso ficar fazendo alocação dinâmica de memória. Eu não posso, cada vez que ficar mudando a memória, eu tenho que carregar a memória no início, dizer qual a memória que ele vai trabalhar, de trabalho, não memória a memória de trabalho dele, e ele só vai usar sempre aquele pedacinho da memória, e aquele pedaço não varia. Então você já tem que pensar qual seria o máximo de memória que ele vai precisar para o resto da vida dele, separar aquele pedaço e falar, você vai usar esse pedaço de memória. Essa é uma alocação física de memória estática no início do programa, e não dinamicamente ao longo do programa, ou cada vez que você roda um programa, ele vai alocar a memória disponível. Quer dizer, quando eu rodo qualquer programa que você roda no teu computador, ele não sabe fisicamente onde ele vai ser colocado na memória, ele vai ser onde a memória é disponível. Aqui não. Eu vou dizer exatamente qual pedaço da memória eu vou separar para ele usar de memória de trabalho. Tá? Então isso é muito, muito importante. Tá bom? Então, legal. Então, o TensorFlow Lite Micro, como eu comentei, gente, ele vai trabalhar num monte de tralha. Ele vai trabalhar no Raspberry Pico, ele vai trabalhar no Arduino, que nós vamos usar no curso, ele trabalha no iMax, ele trabalha no Edge 2 SPACFun, ele trabalha no ESP32, no ESP-CAN, né? Então, qualquer um desses caras, ele tem que trabalhar. Tá? Ou já entrou aqui. Só para comentar com vocês, por exemplo, ó, eu estava comentando, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ESP32, tá? Aqui ele está rodando acelerômetro, aqui ele está rodando, ele está com microfone. Por exemplo, eu programei esse cara para rodar TensorFlow Lite Micro. Eu fiz um projeto com ele. Aqui eu fiz um outro projeto onde eu peguei o Raspberry Pico, né, rodando com acelerômetro, tá? Então, quer dizer, esses três caras aqui, ó, eu tenho 3 processadores diferentes, né? Eu tenho aqui, ó, 3 processadores totalmente, 3 rádios diferentes, né? Eu tenho aqui, ó, esse cara aqui da Expressif, lá da China, esse cara da Raspberry aqui inglesa, e esse cara aqui, um da Nordic, tá? Quer dizer, então esses 3 caras são caras diferentes, todos eles rodam o mesmo software, TinyML, TensorFlow Lite Micro. É a base para me rodar, fazer TinyML, fazer machine learning nesse monte de hardware diferente aí.
tá bom? Então isso é muito, muito importante, tá? Legal. Pessoal, bacana. Como é que a gente faz isso? Né? Lembra da aula passada, quando eu dei um exemplo para vocês? A gente pegou o nosso programa lá, lembra do Cifar 10, treinamos o Cifar 10, né? Aí o que nós fizemos? Aí eu falei, vamos fazer inferência dele. Eu peguei o programa que eu tinha gerado em .tf-lite, lembra que era um flat buffer que eu falei? Isso está pronto para mim, esse módulo, eu tá pronto para mim rodar, por exemplo, no Raspberry Pi, né? Eu não sei se vocês viram, eu deixei um vídeo para vocês, onde eu faço um demo que eu peguei, eu fiz inferência usando o TensorFlow Lite Micro, fiz classificação de imagem e detecção de objetos no Raspberry. Eu deixei para vocês, dei como extra, né? Referente à aula passada. Não é objeto do curso, mas é importante que vocês viram que o TensorFlow Lite eu consigo fazer lá. Legal, o que a gente fez? Eu carreguei o meu interpretador, tf.lite, quer dizer, dentro do TensorFlow, da biblioteca, eu tenho a biblioteca do TensorFlow Lite, e lá eu tinha um tal do interpretador. Eu carreguei o TensorFlow Lite, esse é o modelo, eu carreguei dentro do interpretador. Tá certo? Aloquei os tensores, quer dizer, o modelo, quando eu abri aqui o modelo, ele tem vazio um tensor de entrada e um tensor de saída. Olhando o modelo, falou: nós até olhamos na aula passada, lembra? Esse modelo ele tem que entrar com 32 por 32, lembra? Ele tem uma saída de 10, ele tem um vetor de 10 classes de saída, que são uma para cada classe: avião, carro, né, macaco, gato, né? Então eu aloquei isso daqui, né? Aí o que eu fiz? Peguei o setup de entrada e disse para ele: pessoal, eu quero pegar o tensor de entrada e carregar ele com o interpretador, que eu aloquei aqui, e com uma imagem. Por exemplo, eu peguei essa imagem aqui, lembra? Que até uma que eu também eu me confundi com a imagem, lembra? Eu achei que era um sapo, né? E era um gato, né? Aí a gente invocou o interpretador, quer dizer, o que é invocar o interpretador? Eu falei: pega esse tensor de entrada que está carregado com essa imagem e me diz qual a classe de saída. Aí eu vim aqui, capturei a saída, get output, e gerei minha saída. Tá certo? E aí o que eu fiz? A partir desse tensor de saída, eu olhei dentro dele, fui buscar lá as posições, fiz o argmax para ver qual era a posição maior, e vi que a posição maior lá era cat, que era gato. Então eu carreguei o interpretador com o modelo, aloquei os tensores, né? Carreguei a minha imagem, só vou fazer inferência. Carreguei a imagem que eu quero fazer inferência dentro do meu tensor de entrada, invoquei e obtive a saída e trabalhei na saída para mim poder ter um número, um nome. Aí é Python para mim fazer. Legal, pessoal. Então, olhando de uma maneira mais computacional, né? Eu carrego o modelo no interpretador, que é aquelas duas primeiras linhas. Aí depois eu venho aqui, copio, né? Eu copio, né? Eu faço uma cópia dos dados de entrada, né, para dentro do tensor, né? Chamo o invoke, quer dizer, eu rodo o modelo aqui, que na verdade eu rodei o interpretador, e obtenho uma saída, que é a minha classe de saída. E faço uma ação, que no caso era só descobrir qual que era o 3, o 3, qual era a posição maior e aí o que significava. Pessoal, no caso do TensorFlow Lite Micro, é exatamente isso que eu faço, né? Eu carrego o interpretador, depois eu carrego o da entrada, daí eu chamo para executar, vejo a saída e tenho uma ação. Mas tem uma característica muito importante. Quando a gente chamou aqui tf.lite interpretador e chamamos esse cara aqui, ele já veio com tudo dentro. Ele tinha todos os meus ops. Os ops são os meus dance, os meus softmax, os meus relo, todos os meus layers estão lá dentro já. Os que ele consegue manusear, a gente comentou, né? E está lá. Né? Nesse caso aqui, eu só vou, eu posso carregar tudo também, mas em geral eu vou carregar só os SOPs que eu preciso. Por quê? Economizo memória. Eu vou fazer um programinha que só tem dance. Só vou carregar o dance. Só o dance e acabou. Não carrego mais nada. Tá? Que é o caso, inclusive, desse exemplo que a gente está fazendo aqui. Beleza. Então, independente da parte inicial, que eu vou carregar os ops que eu preciso, no fundo a estrutura é mais ou menos a mesma. Tá bom? Então, um recap aqui. Acho que não vai dar para a gente falar hoje mais.
Eu começo a aula que vem daqui, só para vocês terem uma ideia. Mas aí, legal. É importante, então, quando a gente vai fazer o que é o TensorFlow, quiser trabalhar com o TensorFlow, lembrar que a gente precisa fazer ele com um tamanho muito pequenininho, né? Ele não tem alocação dinâmica de memória, ele não tem bibliotecas para ele trabalhar e não sei se buscar durante a execução, quer dizer, ele vai ter que trabalhar só com aquilo que ele tem ali, não trabalha com o sistema operacional, tá certo? E ele é desenvolvido para trabalhar com um monte de gente. Pessoal, eu deixei para vocês aqui tem um paper e um vídeo do professor Vijay de Harvard, que esse paper é do começo desse ano, março desse ano, se eu não me engano, onde o TensorFlow Lite foi oficialmente lançado e foi detalhado. Vale a pena vocês assistirem, uma meia hora de vídeo, onde entra no detalhe, que nós não vamos entrar no curso, mas como é que é construído o interpretador, para quem gosta da parte mais computacional. É bem mais pesado, para você ter uma ideia. Tá bom? Lembrando, só para fechar rapidinho, o que era o Hello World? O que nós fizemos? Né? A gente definiu um tensor de 0 a 6,28, a gente carregou isso e criamos um modelo que, a partir de números, isso é um número, um X de entrada, ele me calculava, ele me fazia não é que eu fazia uma senoide, quer dizer, cada número, como eu estou trabalhando com 0 a era um período, ele me dá um valor correspondente a uma senoide. Esse era o modelo que a gente trabalhou, lembra? Era dense, né? E a saída era 1. No caso do TensorFlow Lite Micro, dense chama full connect, full connected, mas é o dense, né? Tá bom? Aqui, ó, eu tava com 16 neurônios aqui, né? 16 neurônios aqui e um neurônio de saída. Tenho um neurônio de entrada, um neurônio de saída e 2 capas de 16, né? Se a gente olhar o nosso modelinho, se vocês abrem o modelinho e olhem o modelo que vocês salvaram lá, esses modelos aqui, eles foram, lembra? Ele foi full convertido para 8 bits, né? E aí, beleza. Lembrando o seguinte, né? Se eu vou, então, trabalhar, agora estou pensando que eu vou ter que trabalhar com fazer inferência. Então, eu tenho que pegar, se o modelo foi calculado usando o valor, a entrada aqui é com 8 bits e aqui é 8 bits a saída, eu vou ter que fazer uma conversão de float para 8 bits para chegar para conseguir o tensor de entrada, e o que o modelo me der de saída, eu tenho que fazer de novo uma conversão para float para mim obter o seno de verdade. Tá certo? E o modelo mesmo era aquele flat buffer que a gente viu em hexadecimal, que é esse jeitão aqui. Esse era o nosso modelo, lembra? É o modelo que a gente tinha. Tá bom? Pessoal, o programa que a gente roda lá, ele é um programa que ele vai ter que fazer uma inicialização, isso a gente vai vender um pouquinho mais de detalhe na aula que vem, mas vocês dão uma olhadinha no que a gente fez aí, tá? Vocês entram com um valor, vai pegar um valor de X aqui, pré-processar, quer dizer, ele vai transformar isso daí num valor int 8, né? Porque esse valor aqui ele vai entrar aqui, ele vai ser um valor float, vira um int 8, roda o TensorFlow Lite Micro aqui, faz um pós-processamento que na verdade é voltar para float e toma uma ação. Que qual que é a ação? Fazer o LED do Arduino piscar. Então esse é o fluxo do nosso programa. Então se você for aqui, é isso que esse programa está fazendo, tá? Então ele faz tudo isso daqui. Se você olhar aqui lá, olha lá. Olha lá, eu rodei o programa, olha lá o que está acontecendo. Vocês estão vendo que está piscando lá, né? O programa está piscando lá, subindo e baixando, ó. Ele não tá dando blink, hein? Olha só, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. Se a gente abrir aqui, acho que vai ser, deixa eu ver se dá para ver aqui. Se eu abrir o Serial Monitor, ele vai negativo, né? Fica variando aqui, né? Só para te dar um feedback, Marcelo, o foto funcionou, tá? Ah, legal. Bom, beleza. Eu vou dar uma entradinha depois. Dá uma olhada. Na verdade, eu queria que vocês fiquem de som de casa. Olha o resto da aula que eu fiz aí, gente. Acho que vale a pena. Por exemplo, o modelo, olha, o modelo vai estar aqui, ó, Model CPP, por exemplo. Se abrir o modelo, ó, o modelo está aqui. Vocês podem vir aqui. Se vocês vierem aqui, ó, pintar esse troço, quer dizer, pegar esse cara aqui, vocês podem apagar esse cara. Ó, Aguinaldo, você que fez aí, ó. Você pode apagar isso aqui, por exemplo, ó. Você pode apagar isso aqui, entrar com o modelo que você fez lá, lembrando, mudando o número aqui, ó, o número que você deve ter chegado num número diferente de tamanho. Se você mudar isso aqui com o modelo que você treinou
e mudando aqui, ele deve ficar, talvez a senoide, o LED vai acender e diminuir um pouquinho mais bonitinho, porque aqui, lembra, ele está com uns pedacinhos mais quadrados aí, vamos dizer assim. Tá bom? Vale a pena vocês darem uma brincada. Bom, pessoal, a aula de hoje era um pouco mais zoneada, porque era mais para vocês já irem tendo... Ótimo que vários já receberam, a gente foi discutindo. Alguns receberam, não tinham brincado ainda, mas alguns que não receberam vão receber durante a semana. Então, pelo menos, vocês já deram uma olhada mais ou menos como é que a coisa deveria funcionar, né? Tá bom?